Bom, eu sou o Bruno e vou apresentar agora a jogabilidade do jogo. A gente vai rodar aqui no Eclipse. Aqui a nossa tela inicial. O continuar não está habilitado porque a gente ainda não implementou o salvamento. A gente deixou aqui como placeholder. É, e vamos lá, iniciar um novo jogo. A escolha dos personagens também é uma tela inicial, que também não era necessário fazer nessa iteração. A gente deixou só um placeholder aqui e escolheu os personagens manualmente para essa partida. Tudo no código, né? Bom, aqui é a tela principal do jogo. A gente começa com o personagem aqui, a senhora Scarlet, senhorita Scarlet. A gente tem a opção de jogar os dados ou escolher na mão para debugar para o testador. E eu vou jogar os dados. Vamos lá. Saiu 5, 5, 10 passos. Como ela começa ali embaixo no canto inferior esquerdo, ela consegue chegar em todos esses lugares, como a gente pode ver. Eu vou entrar aqui na sala de estar. É, tudo de palpite, acusar, blocos de notas, mostrar cartas, a gente só deixou aqui como um placeholder também para a próxima interação. Então tá tudo sem nada, mas é justamente o que vai. São os blocos onde vão entrar isso na próxima interação. Passar para o próximo jogador. Vamos agora escolher os dados, pode ser. Vou botar mais aqui. 9. É, Bom, vou clicar aqui numa casa branca. Estou clicando e a gente vê que nada acontece. Quando clica na verde, ele vai para casa como foi solicitado. Ele não pediu para não botar nenhum aviso nem nada. Foi o que a gente fez. Vou passando as jogadas aqui. Escolher dados, sala de música e vamos jogar aqui até chegar uma passagem secreta para mostrar a funcionalidade. Aqui. Putz, eu tava com a senhorita Scarlet, mas eu joguei os dados antes de usar a passagem secreta. Então é evidente que não dá para usar a passagem secreta. Vou seguir jogando aqui. Coloquei o Mostarda na sala de estar pra gente usar a passagem secreta até lá em cima, né, no jardim. Tá. Ah, não. Senhorita Scarlet. Pronto. Curando no estado, usei a passagem secreta. Show. Chegou ali no jardim. Como esperado. Então esse é o básico que a gente já fez para a segunda interação, que era tudo solicitado de andar no tabuleiro com os peões, passar a vez, tudo certinho. É, e como a gente pode ver, as casas dos cômodos estão certinho delimitadas. Tá marcando verde onde tem que andar. E basicamente isso. Vamos falar agora um pouco de como algumas coisas foram implementadas, né, em nível de código. A primeira coisa que a gente deve mencionar é que a arquitetura MVC se manteve aqui, certo? A única classe pública do módulo continua sendo aquela fachada, da partida, e agora a view carrega toda a parte gráfica e o controller é quem faz a ponte entre o módulo e a view para a gente poder ver o jogo acontecendo, né, visualmente. O que mais? Sim, a parte mais interessante dessa nova interação, em termos de desafio técnico, foi fazer a tradução das coordenadas da imagem do tabuleiro para o módulo, certo? Porque o módulo ele raciocina numa grade de 25 linhas e 24 colunas, mas a imagem do tabuleiro ela não obedece esse padrão. Ela tem 700 por 725 pixels, 48 pixels de borda cinza em todos os lados. Se a gente tratasse o painel inteiro como grade, muitas coisas iam cair fora do lugar, né? Simplesmente não funciona assim. Então a gente teve que calibrar bounding boxes manualmente, analisando a imagem. A área jogável ela vai de 48 por 48 até os 651 por 676. Em vez de pixel absoluto, a gente salvou isso como razões, porque aí permite que a gente faça escalamento, caso a gente queira redimensionar a janela ou não. A outra coisa que eu ia mencionar, muito importante aqui, que foi a parte de pintar no tabuleiro as casinhas verdes, que são as casas onde eu posso mover meu peão, dado o lançamento dos dados. Isso também foi feito da seguinte maneira, né? O jogador ele lança os dados, aí a partida vai chamar uma função, mapear posições alcançáveis. É uma DFS, limitada pelo número de passos, que guarda um caminho que guarda as células que já foram visitadas no ramo atual para não repetir, né, na hora de passar de novo. Ela tem duas particularidades, a DFS. Primeiro, quando ela encontra um cômodo como vizinho, ele é imediatamente adicionado
aos alcançáveis e a busca ela vai parar imediatamente, porque quando você entra no cômodo, você encerra o movimento, né? Mesmo com passos sobrando. Além disso, quando a gente quer pintar uma casinha de verde, a gente tem que ver se ela é um cômodo, porque se ela for um cômodo, a gente tem que pintar o cômodo inteiro, e não só uma casa específica que a gente usou no model para representar aquele cômodo. Agora, para concluir nosso relatório, vamos passar um pouco pelos problemas que encontramos e como que a gente resolveu eles. Eu acho que a gente pode dividir os problemas em dois tipos diferentes. Gargalos de implementação da primeira iteração, que não eram tão visíveis sem a interface gráfica, e coisas novas que, ao integrar com o que a gente já tinha, eventualmente causaram problemas. Então, um exemplo desses foi o mapa. Tinha alguns gargalos no algoritmo que a gente usava para fazer movimentação dos jogadores pelo mapa, e com a interface gráfica ficou muito mais claro que, por exemplo, alguns lances o jogador jogava o dado e ele tinha a possibilidade de se mover para casas que ele não poderia, ou o contrário, casas que ele poderia, mas não estavam disponíveis, e a gente conseguiu reparar isso muito bem agora com a interface gráfica, conseguiu ajustar os micro bugs que a gente encontrou em relação a isso. Um outro exemplo agora de coisas que foram desenvolvidas durante a segunda iteração e que conflitaram um pouco com as coisas desenvolvidas na primeira foi as passagens secretas. Então, um bug que a gente reparou ao longo da iteração foi que o usuário ele poderia jogar os dados e como você tem a opção no início da rodada de ou usar passagem secreta ou jogar os dados, uma coisa que o nosso sistema não estava levando em consideração era que o usuário estava jogando os dados, vendo o resultado, mas não fazendo o movimento e ainda assim poderia usar passagem secreta. Então era um bug de lógica do nosso jogo e que decorreu muito dessa integração, né, entre as duas iterações. É, e eu gostaria de agradecer agora. Acho que isso conclui o nosso relatório e obrigado pela atenção.